Olá, boa noite. Boa noite. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que a decisão de ultrapassar o limite dos gastos públicos tem que ser tomada pelo governo em conjunto com o Congresso. Números da contaminação de Covid no estado de São Paulo melhoram, com queda de mortes e da ocupação de UTIs. E você vai ver também. Desemprego no Brasil sobe 30% em 3 meses e a prévia do PIB indica que o país entrou em recessão. Polícia Civil vai indiciar por racismo e abuso de autoridade os PMs flagrados agredindo um jovem num shopping do Rio de Janeiro. Na França e na Espanha, aumenta o contágio pelo novo coronavírus. E uma pesquisa mostra que 4 a cada 10 jovens brasileiros formados na faculdade estão em empregos que não exigem diploma de curso superior. O cerco ao tráfico de animais silvestres está dando resultados em Minas Gerais. O número de apreensões nas estradas federais cresceu mais de 400% neste ano. Na sede do IBAMA, em Belo Horizonte, o trabalho é redobrado durante a pandemia. Voluntários e funcionários se desdobram para cuidar dos animais apreendidos que chegam aqui. Esse é um papagaio que provavelmente foi vítima de tráfico. O penugem dele está ruim, ele está extremamente magro. Estradas mais vazias facilitaram a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Só em Minas foram resgatados 1.830 animais. No mesmo período do ano passado, foram 360. Essa criminalidade se concentrou na BR-040 e quando intensificamos a fiscalização nessa rodovia, eles tentaram migrar para outras rodovias. Na maior apreensão até agora, quase 1.500 filhotes de jabuti, avaliados em R$600 mil, foram apreendidos no mês passado, próximo à cidade de Leopoldina. Transportados em péssimas condições, os que sobreviveram estão em um espaço reservado no centro de triagem do IBAMA. Agora, os veterinários aguardam a chegada dos 43 filhotes de araras canindé encontrados ontem em Uberlândia. As aves estavam em caixas de papelão no porta-malas de um carro, sem ventilação e água. Só aqui no centro de triagem do IBAMA de Belo Horizonte, hoje existem cerca de 300 animais. Mas a quantidade resgatada é tão grande que muitas espécies precisam ser encaminhadas para ONGs parceiras. A gente continua recebendo muitos animais durante esse momento que a gente está vivendo. Tanto de entregas voluntárias, né, as pessoas que nos procuram para desfazer dos seus animais silvestres de estimação, quanto animais também de vítimas do tráfico. O Fernando criava 2 iguanas em casa. Ele ganhou os répteis de presente e não tinha nenhuma documentação. Hoje ele entregou os animais ao IBAMA de forma voluntária. Estava cuidando delas, mas aí eu vi algumas reportagens sobre a proibição, eu peguei e resolvi entregar. Apesar da gente gostar muito e ser um animal muito dócil, eu acredito que ele seria mais feliz na natureza mesmo, né? Então é melhor eu devolver. Existem vários criatórios legalizados no nosso país, com cadastros, com licença dos órgãos ambientais, que vão te dar um animal com certificado de origem, em especial as aves, a identificação mais usual são as anilhas. Mamíferos, por exemplo, alguns outros répteis, a identificação mais usual são os microchips. 6 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de aplicar golpes com a venda de falsos títulos de clubes de viagens. Os presos foram levados para a cidade da polícia, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles fazem parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes de falsas negociações de títulos que não possuem valor de mercado. As vítimas eram preferencialmente idosos, que constam no cadastro como antigos proprietários dos títulos. Eles eram informados que para cada ano que não tivessem utilizado o clube, teriam direito a um reembolso pago por meio de outro título, no valor de R$8 mil. Eles entram em contato com essas pessoas, dizem que esses títulos ainda valem dinheiro, que existem interessados na compra, e aí começa uma ciranda entre eles de ligações para essa vítima, se passando por interessados, escritórios de outros estados, até de outros países, pessoas interessadas em acertar o valor do título, CVM, imposto de renda, e com isso as pessoas vão depositando dinheiro para essa quadrilha, para que no final consiga vender os títulos, e o golpe é nesse sentido.
pegar o dinheiro enquanto a pessoa vai pagando para regularizar esses títulos. Os golpes foram aplicados durante anos. Segundo as investigações, uma das vítimas chegou a pagar quase 3 milhões de reais aos criminosos. Uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos foi surpreendida pela polícia na madrugada de hoje em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. Na troca de tiros, 3 suspeitos morreram e 2 foram presos. Moradores registraram um intenso tiroteio entre os criminosos e a polícia. Câmeras de segurança flagraram a movimentação dos suspeitos que estavam em 2 carros e fortemente armados. A quadrilha saiu de Divinópolis. No caminho, eles pararam na cidade de Itaguara e fizeram um contador refém. Eles chegaram a detonar explosivos na agência da Caixa, que fica no centro de Brumadinho, mas foram surpreendidos por cerca de 60 policiais militares que já monitoravam a quadrilha. No confronto, 3 suspeitos foram mortos. Os 2 comparsas que sobreviveram acabaram invadindo uma casa, chegaram a manter uma família refém, mas se entregaram após uma negociação e foram presos. O contador, que ficou no meio do fogo cruzado, foi liberado sem ferimentos. Com o grupo foram apreendidos uma escopeta, 4 pistolas semiautomáticas, coletes à prova de balas, máscaras ninjas e 4 explosivos. A Polícia Civil vai indiciar por racismo e abuso de autoridade os policiais militares suspeitos de agredir um jovem dentro de um shopping na zona norte do Rio de Janeiro. O delegado responsável pelas investigações já ouviu todos os envolvidos no caso e pretende indiciar nos próximos dias os PMs Gabriel Isaú e Diego da Silva. A dupla, que prestava serviços de inteligência a uma empresa de segurança contratada pelo shopping Ilha Plaza, vai responder por abuso de autoridade e racismo. O entregador Matheus Fernandes foi abordado no último dia 6 pelos policiais, enquanto tentava trocar um relógio em uma loja no shopping, na Ilha do Governador. Imagens de câmeras de segurança registraram o jovem sendo abordado pelos agentes, que estavam à paisana. Em um outro vídeo, ele aparece sendo imobilizado na escada de emergência. Segundo Matheus, o homem de camisa vermelha o ameaçou com uma arma. Em depoimento, os policiais militares afirmaram que o rapaz levantou suspeitas porque estava usando um boné que fazia alusão ao tráfico de drogas. Aos poucos, as pessoas começam a retomar as atividades do dia a dia, mas mesmo assim o movimento nos transportes públicos ainda é mais baixo que o normal. Com isso, o risco é o setor entrar em colapso e a população ficar com ainda mais dificuldades para se locomover. Por ser considerado serviço essencial, o transporte público não parou apesar da pandemia, mas o movimento diminuiu. Com medo do contágio, boa parte dos passageiros buscou outra alternativa para se deslocar. Eu estou em pânico de entrar em ônibus, porque os ônibus estão todos lotados, porque reduzem a frota, mas a quantidade de gente dentro do transporte não diminui, né? A queda no movimento provocou uma crise sem precedentes. Desde março, a Supervia, concessionária que administra as linhas de trens do Rio de Janeiro, deixou de transportar 40 milhões de passageiros. As perdas financeiras ultrapassam os 160 milhões de reais. No pico do isolamento, a queda no número de passageiros chegou a 74%. Hoje, o sistema transporta 310 mil pessoas por dia, pouco mais da metade do que transportava antes. Sem aporte de recursos, a empresa diz que só consegue operar até o final de setembro. No metrô, a situação é ainda pior. A concessionária que administra o sistema diz que pelo menos 80 milhões de passageiros deixaram de circular no modal desde 16 de março. A queda de movimento foi de mais de 80% até o início de junho. O prejuízo acumulado já chega a 200 milhões de reais. E a estimativa é de que o Caixa só cubra os custos de operação até o final deste mês. O Caixa acabou. A partir do próximo mês, a operação não gera mais recursos suficientes para fazer frente a todos os seus custos. Por isso que precisamos encontrar uma solução para viabilizar o aporte externo de recursos, para que não haja nenhum prejuízo à continuidade das operações. Já nas barcas, a queda do movimento foi de 84%. A média de 75 mil passageiros por dia foi reduzida para 13 mil. O prejuízo acumulado é de 150 milhões de reais.
É fundamental a captação de recursos para que o pedido de socorro da área de transportes do Estado do Rio de Janeiro seja atendido, já que o setor se encontra em grave situação financeira e com muitas dificuldades para a continuidade dos serviços. O alívio nas contas das concessionárias pode ser a aprovação de um projeto de lei que deve ser votado na Câmara na próxima semana. Ele prevê um socorro de 4 bilhões de reais do governo federal a empresas de transporte coletivo de cidades de mais de 300 mil habitantes. Isso indica que essas empresas, sejam elas de transporte urbano, de ônibus, de trem, de barcas, elas estão à beira da falência. Efetivamente, se não houver uma ajuda governamental, elas vão entrar em colapso. Tá? É uma equação que não tem muita saída. Eles não têm receita, não têm como bancar o transporte e a solução vai ser fechar. Nas ruas, passageiros contam que já sentem diminuição na oferta de transporte público. O transporte público, principalmente ônibus, tem tido uma demora excessiva. E você, que é assinante do Rede TV Plus, tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! Pela primeira vez, nenhuma região de São Paulo regrediu de fase no plano de flexibilização da economia. O estado segue no platô e a capital, segundo a prefeitura, já está em declínio no número de casos da Covid-19. O índice de ocupação das UTIs está abaixo dos 60%. A repórter Estela Freitas tem as informações. O vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, apresentou hoje a atualização de classificações regionais do Plano São Paulo. A nova avaliação mostra a estabilidade no estado. Nenhuma região do estado regrediu de fase no plano de flexibilização das atividades econômicas estabelecido pelo governo. Segundo o Comitê de Saúde, a tendência de queda nos números de casos e óbitos, uma vez que a taxa de ocupação de leitos de UTI, na média geral, está abaixo de 60%. Pela primeira vez, todas as regiões do estado de São Paulo têm uma ocupação de leito abaixo dos 80%. E, além disso, nós estamos registrando no dia de hoje, com os dados, obviamente, de quinta-feira de ontem, o mais baixo índice de ocupação de leitos no consolidado do estado de São Paulo. A capital segue na fase amarela e, segundo a prefeitura, em regressão nas estatísticas. Primeiro, quantidade de leitos ocupados. Como vocês percebem, nos últimos 3 dias, a gente já estamos com menos da metade dos leitos municipais ocupados. Essa curva mostra o número diário de óbitos na cidade de São Paulo, mostrando uma tendência de queda que já vem nas últimas 10 semanas. Já são 80 dias de queda de número de mortes na cidade de São Paulo. O estado de São Paulo já está há algumas semanas no platô. E a cidade de São Paulo, apresentada aqui pelo prefeito Bruno Covas, já está em declínio desse platô. Foi por isso, lá atrás, a decisão do governador João Dória de fazer uma quarentena heterogênea, da criação do Plano São Paulo, para tratar a evolução da epidemia, diferentemente nas mais variadas regiões de São Paulo. A queda no número de óbitos acontece depois que a Prefeitura de São Paulo decidiu mudar o formato de divulgação. Antes, os óbitos eram divulgados pela data em que os dados eram inseridos no sistema, ou seja, pela data de notificação. Com a mudança, a Prefeitura passou a divulgar os óbitos pela data da ocorrência das mortes. O governo também anunciou hoje a 3ª prorrogação da isenção do pagamento da tarifa de água. A medida, que terá validade por mais 30 dias, vai beneficiar cerca de 2,5 milhões de pessoas de baixa renda em todo o estado. A taxa de transmissão da Covid-19 no Ceará é a menor desde o início da pandemia. O principal hospital de campanha do estado está sem pacientes, mas ainda não será desativado.
Inaugurado em abril, o hospital de campanha do estádio Presidente Vargas, exclusivo para pacientes com o novo coronavírus, não tem nenhum paciente internado. Mais de 1.200 pessoas foram atendidas na unidade. Mesmo com a desocupação total dos leitos, o hospital ainda não será desativado. O Ceará registra quedas seguidas nas taxas de transmissão, atendimentos e óbitos por Covid-19. A taxa de transmissão é a menor desde o início da pandemia. No pico da doença, cada infectado transmitia para outras 2 pessoas. Agora, a taxa está abaixo de 1. Fortaleza está na fase 4 de reabertura da economia. Continuam proibidos bares, cinemas, shows, eventos e aulas presenciais em escolas. Os pontos turísticos do Rio de Janeiro vão reabrir amanhã e a maior roda gigante da América Latina já está preparada para receber os visitantes. Para garantir a segurança, a temperatura dos frequentadores será medida e haverá álcool em gel logo na entrada. O uso de máscara é obrigatório. A atração vai funcionar com apenas 50% da capacidade, ou seja, somente 4 pessoas do mesmo grupo de parentes e amigos poderão ocupar cada cabine. A higienização do parque também vai ser reforçada para evitar a disseminação do novo coronavírus. Com o isolamento social, o trabalho remoto foi adotado por muitas empresas. O home office vem ganhando força e tem tudo para continuar no pós-pandemia. No entanto, muitos profissionais começaram a sentir exaustão mental causada pelas videochamadas. O Zoom Fatigue, que em português significa cansaço do Zoom, está se popularizando na internet. O termo é uma referência à plataforma usada com frequência pelas empresas para os encontros online. Às vezes reuniões extensas demais, então tudo isso gera uma ansiedade, um desequilíbrio mental muito grande, porque a gente fica esperando aquela videochamada, ou às vezes não está esperando e ela acontece. Então isso é e por assuntos que daria para ser resolvidos por telefone, e-mails, qualquer outra coisa, mas virou um hábito a videochamada. E isso está deixando todo mundo muito estressado. A ideia era que o home office trouxesse mais qualidade de vida. Afinal, quem trabalha em casa tem mais tempo livre, maior produtividade. Não precisa se deslocar e enfrentar o trânsito. Só que para muitos, essa expectativa não se confirmou. Acabou se tornando uma rotina exaustiva, o que pode trazer problemas para a saúde. Um dos sintomas é a ansiedade, é cobrança, por vezes a pessoa fica sobrecarregada de uma série de detalhes na cabeça, ela acaba esquecendo, aí vem aquela famosa lei de Murphy, né? Onde você achava que não ia acontecer, vai acontecer. As preocupações com o cenário ao redor e até mesmo a conexão da internet também aumentam o desgaste emocional. Por videochamada, tá tendo um cansaço maior, parece que a gente tem que forçar mais para ficar concentrado, para prestar atenção. A gente acaba tendo outras preocupações com o ambiente externo, com barulhos dentro de casa, ou no meu caso eu moro em condomínio, do trânsito de pessoas, se isso daqui tá aparecendo na chamada, quando que vai começar, se tá todo mundo no mesmo horário. Mas o que fazer para evitar essa fadiga? Lembre-se, você não está na empresa, mas você está na sua casa, e a sua casa agora é a sua empresa. Então convém você realmente levantar, tomar o seu café da manhã, se arrumar, se colocar na sua posição de trabalho, como se você estivesse no seu trabalho realmente. Naquele momento você não está para nada que envolva a sua casa. E uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria com base em dados do IBGE mostra que 40% dos jovens com ensino superior não têm emprego qualificado. E a tendência é que essa situação piore por causa dos efeitos da pandemia. A Raíssa tinha sonhos e projetos já traçados para a carreira no mercado da comunicação, mas nada saiu conforme o planejado. Eu já estava com o emprego pronto na Prefeitura de São Paulo. O problema é que mudou o governo e aí não deu certo. Depois disso eu acabei entrando só em freelas. Desde então eu estou na parte muito mais de design e de cuidar de mídias sociais e continuo na parte de freelas. Uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria com base nos dados do IBGE mostrou que no primeiro trimestre deste ano, 40% dos brasileiros entre 22 e 25 anos com ensino superior trabalhavam em funções que não exigem diploma de graduação. Ou seja,
são 525 mil jovens considerados sobreeducados para os cargos que ocupam. A crise econômica entre os anos de 2015 e 2016 está entre os fatores. Nos anos seguintes, o produto interno bruto não cresceu o suficiente para recuperar os danos econômicos e a pandemia da Covid-19 surgiu para piorar a situação. Para a pesquisadora responsável pelo levantamento, as consequências não se refletem apenas nos jovens em cargos de baixa qualificação. Para o jovem, ele representa principalmente uma frustração muito grande, que você termina de fazer a sua formação e não consegue encontrar uma vaga compatível. Para a sociedade, por outro lado, isso representa uma alocação ineficiente de recursos, tanto os recursos humanos quanto educacionais. Apesar das dificuldades, a taxa de desemprego é menor entre os trabalhadores que têm diploma universitário. Além da oportunidade de expandir o conhecimento, a boa formação pode abrir novos caminhos. A parte de trabalho na minha área está muito complicada e é muito difícil o CLT, então eu pensei em investir em algo meu. Um apagão deixou parte da região metropolitana do Recife às escuras. Ladrões se aproveitaram da situação para roubar cabos do metrô da capital pernambucana. Um deles foi detido por um passageiro. O apagão atingiu quase todo o Recife e alguns bairros de Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. A causa foi uma baixa de tensão na subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, situada em Jaboatão dos Guararapes. Por causa do problema, outras 2 subestações da companhia foram desligadas. De acordo com a Chesf, a queda de energia durou aproximadamente 40 minutos. Ladrões se aproveitaram da situação para furtar cabos de 2 estações do metrô do Recife. Um passageiro flagrou a ação e imobilizou um deles e o entregou aos seguranças do metrô. De acordo com a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, cerca de 40 metros de fios foram furtados durante o apagão. Alguns trens circularam com lentidão. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da primeira escola cívico-militar do município do Rio de Janeiro. Bolsonaro também visitou o Comando Militar do Leste e o Batalhão de Operações Especiais. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da escola cívico-militar ao lado do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, dos ministros Milton Ribeiro, da Educação, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e do filho e vereador Carlos Bolsonaro. Que aqui começa, aqui ele realmente solidifica algo para o seu futuro, que através do conhecimento ninguém os tirará. Durante a cerimônia, o presidente recebeu de Crivella a medalha Zenóbio da Costa, a maior honraria concedida pela Guarda Municipal. O prefeito exaltou a presença de Bolsonaro na cerimônia. Quero agradecer toda a parceria, toda a amizade que o senhor tem tido com nós no Rio de Janeiro. Temos um presidente que eu já disse e repito, levou uma facada na barriga para o povo não levar uma facada nas costas. O evento de hoje ocorreu no último dia permitido pela Justiça Eleitoral para que candidatos participem de inaugurações de obras públicas. Durante o pronunciamento, Bolsonaro afirmou que os projetos sociais não resgatam os mais pobres e defendeu o conhecimento como ferramenta de libertação. O presidente criticou ainda o baixo rendimento do Brasil nas provas do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Hoje nós somos sempre antepenúltimo, penúltimo ou último lugar entre esses 70 países. Isso não se muda de uma hora para outra. Mas onde é que tem que começar a mudar? Na escola. Já que temos bons professores, precisamos dar-lhes meios e autoridade para exercer o seu trabalho. É quase como um quartel. Se não tiver hierarquia e disciplina, ele não cumpre a sua missão. A Escola General Abreu fica localizada no Rocha, zona norte da cidade, e terá 3 edifícios. Por enquanto, apenas um está pronto. Cada prédio tem capacidade para receber cerca de 500 alunos. O que nós queremos na educação é que no final da linha, apesar do ministro Milton, é que esse jovem, com seus 20, 21, 22, 25 anos de idade, ele seja formado um bom profissional. Vai ser um bom empregado, um bom patrão ou um bom liberal. E não apenas, como acontece em parte no Brasil ainda, apenas um militante político.
Após a inauguração, o presidente esteve no Comando Militar do Leste, no centro do Rio. À tarde, visitou a sede do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Bolsonaro vai passar a noite na capital fluminense, onde amanhã participa de uma cerimônia de formatura de novos paraquedistas na Vila Militar, na zona oeste da cidade. O governo das Filipinas suspendeu temporariamente as importações da carne de frango do Brasil por medo de contágio causado pelo novo coronavírus. A determinação aconteceu depois que um relatório chinês apontou contaminação pelo novo coronavírus num carregamento de asas de frango produzidas no Brasil. O Departamento de Agricultura das Filipinas emitiu um comunicado afirmando que a decisão é temporária e que o objetivo é proteger os consumidores no país. O comunicado diz ainda que os produtos de frango atualmente no mercado local são seguros para o consumo. A Organização Mundial da Saúde afirma que não vê evidência de que o coronavírus se espalhe por alimentos ou embalagens e pediu às pessoas que não tenham medo de que o vírus entre na cadeia alimentar. O Ministério da Agricultura brasileiro ainda não foi notificado da decisão. O cancelamento da importação representa perdas econômicas. De janeiro a julho deste ano, o Brasil vendeu às Filipinas mais de 50 mil toneladas do produto, o que representa cerca de 160 milhões de reais e 2% das exportações no período. O ex-presidente Michel Temer, que está à frente da missão brasileira de ajuda ao Líbano, se encontrou com algumas das principais autoridades libanesas na capital Beirute. Michel Temer se reuniu hoje com o primeiro-ministro interino do Líbano, Hassan Diab, em Beirute. Ele chefia a missão oficial brasileira, que chegou à capital libanesa ontem a bordo de 2 aviões da Força Aérea Brasileira. As aeronaves transportaram cerca de 6 toneladas de alimentos e medicamentos para as vítimas da mega explosão no porto da cidade. Temer, que é filho de libaneses, estava acompanhado de políticos brasileiros e do presidente da Fiesp, Paulo Scaff. A delegação também foi ao Palácio Presidencial para uma reunião com o presidente libanês, Michel Aoun. Temer expressou condolências pelas vítimas da explosão e ressaltou que a ajuda não foi enviada apenas pelo governo brasileiro, mas pela comunidade de descendentes de libaneses que vivem no Brasil. O governo francês declarou hoje que Paris e Marsella são cidades de alto risco de contágio pelo novo coronavírus. A França registra o terceiro dia com mais de 2.500 casos de Covid-19. E o Reino Unido anunciou que quem entrar no país vindo da França ficará em quarentena. Veja na reportagem de Érica Abreu, direto de Londres. A nova medida do governo britânico provocou uma corrida entre os turistas ingleses de férias na França. Em estações de trem, balsas e aeroportos, muita gente pagou caro por passagens de última hora para chegar antes da data em que o decreto entra em vigor. A nova medida será aplicada a qualquer pessoa que retorne ao Reino Unido após as 4 horas da manhã de sábado, horário local. O governo estendeu a decisão da lista de quarentena a quem chegar de outros países, também considerados de alto risco de contágio, como Holanda, Mônaco, Malta, as Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe. A mudança repentina dividiu os ingleses. Acho que é uma bagunça completa, uma bagunça mesmo. Estive na França durante todo o verão e não consigo ver como essas medidas vão fazer a diferença. É uma boa decisão. Todos os países precisam tomar medidas firmes para evitar a propagação da Covid. É desagradável, é muito inconveniente, é caro, mas é necessário, infelizmente. Por causa de uma segunda onda de infecções relacionadas ao novo coronavírus, o governo espanhol resolveu fechar boates, bares, salões de festas e outros estabelecimentos noturnos que podem causar aglomerações, principalmente entre os jovens. Também está proibido fumar ao ar livre, quando não for possível manter o distanciamento social. Nas últimas 24 horas, a Espanha registrou quase 3.000 casos em todo o país. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News.
A justiça francesa marcou para 2 de setembro o julgamento de 14 acusados de ajudar extremistas islâmicos nos atentados em Paris e seus arredores em 2015. Os atos de violência começaram na redação da revista Charlie Hebdo. 12 funcionários foram mortos no massacre. Os ataques duraram 3 dias e, no total, 17 pessoas foram assassinadas. Na Austrália, uma caricatura publicada no maior jornal do país foi considerada racista e de mau gosto por diversos políticos e personalidades. O desenho, publicado no diário The Australian, de propriedade do conservador magnata da comunicação Rupert Murdoch, mostra o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ao lado da companheira de chapa dele, a afro-americana Kamala Harris. No cartoon de Johannes Leak, Biden aparece radiante, dizendo que é hora de curar uma nação dividida pelo racismo. O desenho, em seguida, mostra o democrata apontando para Harris, a primeira mulher negra em uma chapa presidencial de um grande partido americano, dizendo: então, vou deixá-los com essa garotinha morena enquanto vou descansar. E agora a previsão do tempo com a Gabriela de França. Gabi, vai mesmo chover no meu fim de semana de folga? É isso mesmo? Isso mesmo, Mauro. Tá confirmadíssima a previsão de chuva aí nos próximos dias, no decorrer desse final de semana. Sábado ainda dá para aproveitar, você vai ver aqui. Boa noite para você, boa Amanda. Noite. Ótima noite para você aí de casa. Antes da chuva, a gente vai ter aí um sábado de muito sol pelo Brasil. O tempo permanece seco aqui em grande parte do Brasil, desde o sudeste, centro-oeste, na maior parte do norte e do nordeste do país. Além do sol, vai ser um dia bastante quente também. A máxima chega aos 40 graus em Cuiabá, 37 em Palmas, 38 em Porto Velho. Em Recife, muito sol o dia todo e calor de 30 graus. As temperaturas só ficam mais amenas, um pouco mais baixas aí lá no sul do Brasil. Em Porto Alegre para de chover, o tempo volta a ficar firme, máxima de 23 graus. Agora em Florianópolis e Curitiba, tempo nublado e com chuva, tá? Nas duas capitais, tempo bastante instável. É que a gente continua com a frente fria lá na região sul do país. Ela ainda vai provocar bastante chuva, tem alerta para temporal, chuva forte, com raios, vendaval, chance de granizo de novo entre o norte gaúcho e o Paraná. E essa frente fria, no decorrer do final de semana, deve avançar em direção ao sudeste do Brasil. Por enquanto, sábado vai ser de tempo firme, bastante sol e calor de 28 graus em Vitória e Belo Horizonte, 30 graus para os cariocas lá no Rio de Janeiro. Na capital paulista, sábado de sol e ar bastante abafado, máxima de 30 graus. Aí, à noite de sábado, a gente começa a perceber uma mudança no tempo. No domingo, o tempo fica bastante fechado, nublado, já tem chance de chuva. E aí, a semana começa chuvosa, cinzenta e a temperatura cai bem. A máxima não passa dos 19 graus. E olha, deve permanecer assim pelo menos até quarta-feira, portanto aí, próxima semana com tempo bem diferente. Que cinzento, chuvoso, um friozinho aí. Friozinho e chuva, ótima isso notícia. Mesmo. Boa noite para vocês, um ótimo final de semana para você de casa e até segunda-feira. Tchau, tchau. Bom fim de semana. O desemprego no Brasil, com a pandemia do novo coronavírus, aumentou 31% em 3 meses. De acordo com a pesquisa PNAD Covid, mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem trabalho no país durante esse período. Na quarta semana de julho, o número de desocupados chegou a 12 milhões e 900 mil pessoas. Com isso, a taxa de desocupação no país chegou a 13,7%. E a economia brasileira teve queda de atividade de 10,94% no segundo trimestre deste ano, de acordo com o Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, divulgado hoje pelo Banco Central. Essa é a maior baixa para um trimestre em toda a série histórica do BC, iniciada em janeiro de 2003. O indicador é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A nossa analista de economia, Salete Lemos, vai comentar. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, o destaque, claro, fica com essa pesquisa do IBC-BR, realizada pelo Banco Central, que funciona como uma prévia aí de PIB. Você viu um tombo de 10,8% no segundo trimestre. Mas aí é mais ou menos como um copo, gente. Você tem a parte cheia e você tem a parte vazia. A parte cheia é menor, claro. Mas alguns analistas preferem concentrar todas as atenções na parte vazia. Eu hoje vou ficar com a parte cheia. E qual é essa parte cheia?
indicadores também divulgados esta semana, mostrando que o pior já passou. Ou seja, a virada aconteceu no mês de junho. No mês de junho nós tivemos, por exemplo, a retomada de atividade no setor de prestação de serviços com crescimento de 5%. Indústria, segundo mês consecutivo de alta, crescimento de 8,9% na produção. Varejo, crescimento de 8%. Portanto, mês de junho, aliás, na própria pesquisa do Banco Central, mês de junho mostra a retomada da atividade econômica no Brasil e mês de junho fecha com crescimento da economia toda, crescimento de 4,8%. A parte vazia do copo, claro, o desemprego, que de acordo com o IBGE atinge hoje cerca de 40 milhões de brasileiros desempregados, desalentados. E aí eu vou para um outro destaque, que é o próprio ministro Paulo Guedes, que parece ter alcançado aí um compromisso do Congresso Nacional na aceleração e aprovação das reformas constitucionais, administrativa no que diz respeito a gasto, tributária no que diz respeito à gestão de recursos, entrada e saída de dinheiro dos cofres públicos. É um assunto que interessa a todos nós e, portanto, merece a sua participação. No mais, um ótimo final de semana a todos e até a próxima sexta. Agora os dados da Covid-19 no Brasil. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, divulgados no início dessa noite, quase 2.400.000 pessoas já se recuperaram da doença. 784.000 permanecem em acompanhamento. O país acumula 106.000 mortes provocadas pelo vírus. André Brandão é o novo presidente do Banco do Brasil. Ele vai assumir o lugar deixado por Rubem Novaes, que anunciou a saída da instituição no mês passado. A indicação de Brandão foi feita pelo Ministério da Economia. O executivo tem grande experiência no mercado financeiro e atualmente atuava como presidente do HSBC Brasil. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz terá que retornar para o presídio e deixar a prisão domiciliar. Agora à noite, o Tribunal de Justiça do Rio determinou a expedição dos mandatos de prisão preventiva para Queiroz e a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar. Os dois tiveram benefício revogado pelo Superior Tribunal de Justiça. A transferência deve ocorrer ainda hoje. Pela manhã, Fabrício Queiroz deixou o apartamento onde mora, na zona oeste do Rio, para fazer um exame médico que tinha sido autorizado pelo Tribunal de Justiça do Estado. A defesa de Queiroz tenta reverter a decisão do STJ. O ex-assessor parlamentar é apontado pelo Ministério Público como operador financeiro em um esquema conhecido como rachadinha. A mulher dele, Márcia Aguiar, também é acusada de participar de irregularidades. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, voltou a defender o cumprimento do teto de gastos pelo governo. Porém, afirmou que, se for para descumprir a regra, essa decisão precisa ser coletiva. Vamos colocar a coisa de uma forma muito clara. O que ele falou, né? Não tem problema discutir, né? Agora, se vai ser furado ou não, tem que ser uma decisão conjunta, né, do Executivo e do Legislativo e com propósitos bem definidos, de modo que a população toda saiba que nós vamos fazer uma manobra arriscada, mas cujos resultados serão, não, vamos melhorar o recurso aí das famílias que vivem em situação mais difícil, ou vamos realizar determinadas obras que vão gerar emprego e renda em diferentes regiões. Então tem que ter objetivo bem definido. Porque se for algo assim para ficar no etéreo, para jogar dinheiro fora, aí nós estamos fazendo mais do mesmo e que levou o país nessa situação que a gente está vivendo. Tem gente que defende, eu sou contra totalmente, né? Eu digo para vocês muito claramente. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy, que fala sobre as discussões para a possibilidade de criação de um novo imposto. Boa noite. Se a CPMF que o ministro Guedes quer ressuscitar tem uma ampla repulsa no meio econômico, por que ele, que conhece muito bem os seus malefícios, insiste na implantação de um tributo que países desenvolvidos nunca cogitaram implantar? São diversas as razões, mas duas devem ser ressaltadas: a facilidade de sua implantação e da arrecadação. Uma reforma para a máquina pública gastar menos vai dar mais trabalho, vai ser contestada pelos políticos e especialmente pelo funcionalismo. Além disso, como já aconteceu, a alíquota da CPMF pode ser facilmente elevada.
Esse tributo abominável é cobrado em cascata e, como é cumulativo, desemboca numa bitributação. Tudo ao contrário da boa técnica, recaindo o ônus final sobre o consumidor, especialmente sobre as pessoas mais pobres. Que Deus ilumine as consciências nacionais para que vetem essa barbaridade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, recebeu alta hospitalar hoje. Ele havia sido internado num hospital particular de Brasília no domingo passado, diagnosticado com uma pneumonite alérgica. Mesmo no hospital, Toffoli participou das sessões virtuais realizadas durante a semana. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.